Existem coisas na vida que já sabemos que acabaram. Mesmo assim, seguimos respondendo mensagens, sustentando promessas e mantendo vínculos, rotinas e papéis que já não têm verdade. Às vezes nem é por amor, mas por medo, por culpa, por uma lealdade que já virou autossabotagem. Pode até ser porque dizer chega pode parecer muito perigoso do que continuar sangrando em silêncio. Talvez nem estejamos confusas, não. Estejamos apenas cansadas de insistir em algo que já perdeu o sentido, mas que ainda exige energia, presença e esforço emocional. E quanto mais adiamos esse fim, mais pesada a vida fica. Se isso nos toca, precisamos avisar que esta alunação não vem para nos manter no comodismo, não, hein? Ela vem para nos libertar. Porque Escorpião, ele não aplaude a inércia. Esse signo, ele depura. Ele encerra o que insiste em permanecer por apego, medo ou ilusão de controle. Essa lua minguante, ela pede disciplina emocional, sim, responsabilidade pelos fins e coragem para a gente, cortar o que já perdeu a verdade. Mas prestemos atenção que isso é fundamental aqui. Não estamos falando de finais impulsivos, não, hein? Estamos falando da maturidade da loba, aquela que nasce quando paramos de negociar com o inevitável. Nessa alunação, alguns ciclos não pedem mais luz, eles pedem fim consciente. Nem toda descida transforma, algumas nos prendem. Agora, vamos entrar na sombra da feiticeira, não para habitar, mas para encerrar. Quando aceitamos a ciclicidade, algo se abre. Todo mês descemos, todo mês tocamos camadas mais profundas do inconsciente. E isso desperta o arquétipo da feiticeira e sua magia poderosíssima. Mas entre o poder de investigar as profundezas do nosso ser, existe uma sombra que é pouco falada. A que surge quando passamos a habitar o mundo interior, fascinadas pelo mágico, pelo simbólico, sem retornar para a realidade com a transformação almejada. Quando nos tornamos leais à descida, mas não à integração, reconhecemos a escuridão, mas não amadurecemos com ela. Neste ponto, o mistério mágico deixa de ser portal e se transforma num esconderijo. Nem toda descida é cura, algumas são apenas repetição. Existe uma lealdade estranha que pode surgir com aquilo que descobrimos na nossa sombra. Uma identificação profunda com a dor, com a ferida, com a raiva ou até mesmo com o trauma. Não por fraqueza individual, mas porque o sistema ensinou que sofrer é profundamente mais aceitável do que mudar estruturas reais. Assim, passamos a performar consciência, repetir narrativas, reconhecer padrões, nomear feridas, mas sem ruptura, sem escolha diferente, sem maturidade emocional. Essa sombra da feiticeira ainda possui muita sabedoria, é verdade, mas ela não transforma essa lucidez em experiência, não traz de volta para a vida. Quando entendemos o sistema cultural em que vivemos, a raiva desperta. Essa é uma experiência pessoal e também coletiva. Eu estou participando do grupo de estudos feministas de leitura de livros da Caroline Sardá. E a cada obra que a gente lê e discute, reconhecendo raízes históricas, políticas e religiosas do patriarcado, algo muito legítimo acontece com todas nós que estamos ali dentro. A nossa fúria acorda. Raiva de perceber o quanto a gente foi moldada, silenciada, exaurida por esse sistema cultural e o quanto a gente ainda é. Como essa estrutura é antiga, profunda e operante. Mas aqui mora outro risco. Quando essa revolta sagrada não encontra direção, ela pode nos paralisar. Os seguintes pensamentos podem surgir: isso tudo é tão maior que nós. Quem sou eu para mover tamanha estrutura sistêmica de mais de 5.000 anos? E então, fatalmente, acaba levando à conclusão de que nada do que eu fizer vai adiantar, então é melhor eu não fazer nada. O arquétipo da feiticeira na sombra nos ajuda a entender como ficamos presas entre lucidez e impotência.
entre ver tudo e não conseguir mover nada, entre saber demais e agir de menos. E é o signo de Escorpião desta alunação que vem nos lembrar, queridas lupitas. Raiva sem transmutação vira veneno interno. Nem tudo que desce precisa permanecer nas profundezas. A lua minguante Escorpião não pede mais descida. Ela pede fim da lealdade que já cumpriu seu papel, da repetição simbólica sem mudança concreta e da permanência na sombra como identidade. Escorpião não nos quer presas no submundo. Ele nos quer regeneradas. E como saímos dessa paralisia, Lu, você pode me perguntar? Primeiro, mudando o nosso universo particular. Construindo um legado que pode se transformar num chão para aquelas que ainda virão. Ainda que seja preciso mostrar nossos dentes e garras. Escorpião não é sobre o oculto, é sobre o que foi evitado. Quando falamos do signo de Escorpião, é comum reduzir tudo ao mistério, ao oculto, à morte como um espetáculo. Mas a oitava casa astrológica não fala do que é obscuro por natureza. Ela fala do que se tornou obscuro porque o nosso consciente não quis ver. Ela é o território do que foi negado, reprimido, silenciado ou adiado. Não é sobre glamorizar o abismo, não, mas sobre assumir a responsabilidade pelo que foi empurrado para ele. A morte aqui, ela não é estética, ela é funcional. É o fim que não pode mais seguir vivo sem adoecer o sistema inteiro. Escorpião não nos pede fascínio pelo mistério, não, hein? Ele pede coragem para encarar o que a gente evitou por tempo demais. Plutão não destrói, ele só encerra o que já morreu. Plutão na mitologia romana, Hades na mitologia grega, este deus do submundo que homenageia o planeta regente da oitava casa, não atua com pressa. Ele trabalha em camadas profundas ao longo do tempo, até que não reste outra escolha além do fim. Quando o Plutão toca um tema, ele revela onde houve apego, controle ou negação prolongada. E o fim que ele traz não é punitivo, não. Ele é inevitável. Sua lição, ousamos dizer, a lição mais importante, é a de que a transformação não pode acontecer sem perda. E que resistir ao encerramento só prolonga o nosso sofrimento. Aqui não se trata de escolher o fim. Trata-se de reconhecer que ele já está em curso e assumir a responsabilidade por ele. Num trânsito onde temos a oitava casa em paralelo com a fusão do Senhor do Tempo com o fogo ariano, já que Saturno entra em Áries no próximo dia 13, temos de investigar e encontrar em nós as respostas para as seguintes perguntas. Olha aí as perguntas, estão preparadas? Dá aquela pausinha no vídeo, vai buscar algo para você anotar, porque vale muito a pena, hein? Responde o seguinte: o que ainda sustentamos que já não tem verdade? Que compromisso precisa ser cortado para que a vida avance? Onde está a hora de assumir responsabilidade pelo fim? Quando o fim é reconhecido, a responsabilidade começa. Depois que percebemos com a consciência o que precisa acabar, surge mais uma indagação que é simples, mas um pouquinho desconfortável. O que ganhamos com isso, hein? É o próprio Saturno que nos dá a resposta. Maturidade, limite e experiência que fundamenta o próximo passo. Simplicidade. Em Áries, o Senhor do Tempo não pede mais adiamento. Ele nos chama a agir com consciência, não por impulso, mas por compromisso com a vida que quer nascer depois do fim. Bora encerrar esses papéis que nos mantêm funcionais, mas não vivas de verdade, hein, Lupitas? Esta semana, essa disciplina ela não é repressão. Ela é escolha adulta. Ela é dizer assim, com todas as letras: chega. Quando existe ilusão de controle, o que a consciência adiou começa a rachar. E o inconsciente, ele não vem sussurrar, não, com calma.
ele acelera e derruba. E se ainda restava alguma dúvida sobre a necessidade do fim de alguns ciclos nesta semana, olha o que o tarô nos trouxe, a tão temida torre. Só que nós, lobas, que amamos os arcanos, não temos medo dela, não. Já criamos intimidade suficiente para saber que na fileira dos arcanos suprapessoais, na reta final da jornada de iluminação do tarô, a torre não surge como punição, mas como correção de rota. Ela aparece para nos mostrar quando algo foi sustentado mais pela negação do que pela verdade. No senso comum, a torre pode parecer medo, caos, tragédia, mas no simbolismo profundo, ela é a libertação abrupta. O raio não cai ao acaso, não. Ele revela. A torre conversa diretamente com o escorpião e a oitava casa astrológica. E não vem falar de morte literal, mas fim das estruturas falsas. Papéis, vínculos, crenças, identidades que já não comportam a alma que temos hoje. Por isso, se algo caiu da torre é porque já estava oco, vazio, sem sentido. O impacto só tornou visível aquilo que o consciente ensina que não estávamos vendo, hein? Que a gente insistia em não ver. E quando a torre dos nossos preconceitos, da nossa rigidez mental e da nossa lealdade sistêmica, do nosso comodismo desmorona, o que sobra é o essencial. E é nesse vazio tão fértil que nascem as perguntas verdadeiras, aquelas que mudam tudo. Mais perguntas? Sim, temos. Preparem-se. É uma pergunta, duas perguntinhas fundamentais. O que merece ser reconstruído? Onde mora o verdadeiro desejo da nossa alma? E é especialmente no responder desta última pergunta que o Oráculo das Lobas foi cirúrgico nesta semana. Ele nos enviou a carta da autenticidade. O vazio nos permite nos reconstruir por inteiro. A queda da torre é a ruptura, o famoso nada mais será como antes. E é muito bom que seja assim. Não dá mais para fingir que a gente não viu. Não dá mais para sustentar o que desabou só para manter alguma forma aí de pertencimento, conforto ou aprovação. É como a mulher do Barba Azul abrindo a única porta proibida e encontrando os corpos das ex-esposas mortas. É profundo assim. Quem já leu Mulheres Correm com os Lobos sabe. E é aqui que entra a carta da semana, a carta da autenticidade. E ela não vem com uma promessa suave, não, senhoras. Ela vem com voto. Escolhemos não agradar a todos. Nossa verdade terá mais valor do que qualquer aplauso. A autenticidade, ela não é espontaneidade desorganizada, tá? Não é rebeldia performática. Não é dizer tudo o que a gente quer sem lidar com as consequências, não. Autenticidade, queridas lupitas, é maturidade espiritual. Maturidade psíquica. É sustentar escolhas que talvez nos deixem um pouco mais solitárias, sozinhas, mas nunca mais divididas por dentro. É saber finalmente quem somos. E não foi exatamente isso que essa minguante escorpião nos pediu? Que demos um fim permanente aos personagens que criamos para sobreviver? Então, Lupitas, podemos até redigir um epitáfio. Aqui jazem as versões que agradam, explicam demais, se diminuem, se adaptam para caber. Adeus. Descansem em paz. Porque a partir desta alunação, muitas lupitas serão lobas autênticas, aceitando de bom grado perder o que só existia enquanto negávamos quem somos. Pagando, sim, com prazer o preço do silêncio externo para ganhar coerência interna. E parando definitivamente de pedir licença para existir. Quando descobrimos a nossa verdade, algo se reorganiza. Nem tudo ou todos ficam, e tudo bem. O que permanece finalmente é o que é real. É assim que encerramos ciclos, é assim que honramos a alma.
É assim, queridas, que corremos com lobos. Esse foi o nosso episódio da alunação minguante em Escorpião, um encerramento consciente do ciclo que começou lá na lua nova. Dizemos chega ao que já perdeu verdade. Mas a travessia não termina. Nunca. Ciclicidade, lembram? À frente, o céu nos prepara algo raro e completamente diferente de apenas mais uma nova lunação, hein? No dia 17 de fevereiro, terça-feira de carnaval, enquanto o Brasil celebra brilho, excesso e máscaras, os astros seguem na contramão da folia, sim, oferecendo um apagamento simbólico do sol, esse que sustenta papéis, identidades e personagens moldados para funcionar dentro do sistema que Jung chamava de persona. Esse eclipse solar anular, que acontece no mesmo dia da lua nova em Aquário, não vem para eclipsar quem somos de verdade, só para apagar quem aprendemos a parecer ser. É mais uma chance de deixar para trás as máscaras que fazem sentido na folia, até fazem, mas que acabamos trazendo para a vida inteira, muitas vezes sem sequer perceber. É como se o céu estivesse nos dando aí uma segunda chance. Aquário, ele chega em dose dupla para nos ajudar a redefinir não só esta persona que apresentamos por aí, a sociedade, mas o propósito coletivo e o papel das mulheres neste novo tempo. Sim, vamos falar da tão difamada nova era de Aquário. Mas sem respostas prontas, hein? Apenas com liberdade real. E porque falar de nova era não é brincadeira, vamos nos preparar para este eclipse com 3 encontros ao vivo nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, que serão aí os dias da lua negra, os 3 últimos dias do ciclo da minguante, às 10 da manhã. Porque consciência feminina não precisa atrapalhar o nosso carnaval e os nossos bloquinhos, né? Quem gosta. Para não ficar de fora desta preparação para o eclipse que estamos chamando de o dia em que o Sol deixou de explicar quem somos, se inscreva no canal e ative o sininho das lives. A próxima travessia já está se formando e atravessá-la juntas sempre é o que fazemos aqui no Transformando Meninas em Lobas. Nos vemos por aí nas redes do projeto. Até lá. Até mais.